Olá pessoal, esse aqui é o Freud do Zero, aula número 10, estamos no capítulo 6 do Jacques Sedar, sobre transferência. Então começa dizendo aqui que não foi o Freud que descobriu a transferência, o Freud é o cara que constatou sua presença, e essa ideia de transferência carrega um sentido de que sempre estamos de alguma forma necessitando do outro, alienado a um outro, né? Sempre preciso do outro para poder me pensar. Por isso que não basta você fazer uma autoanálise em casa. Ah, não, eu vou fazer sim, eu vou ser bem rigoroso comigo. Não adianta, tem que ter um outro para quem você vai demandar tudo isso. E por isso que ele coloca aqui, o Jacques Sedar, uma citação do trecho do Inquisidor dos irmãos Karamazov, que diz assim: não há para o homem preocupação mais constante que a de procurar um outro diante do qual se curvar. Então essa necessidade humana, de acordo com o Dostoiévski, que o Freud vai se apropriar disso, de submeter a um outro, de se alienar a um outro. E então ele vai entender a transferência dentro desse contexto, que ele vai pensar inicialmente com relação à ideia de expectativa crente, que ele vai dizer assim na página 89, né? Ó. Freud observa que o fator e as condições de cura dependem de um estado de expectativa. Então, para que a cura aconteça, é necessária expectativa. E da forma que essa expectativa assume para o paciente. Ele vai dizer o seguinte: o estado psíquico da expectativa, que pode colocar em movimento uma série de forças psíquicas e tem um maior efeito sobre o desencadeamento e a cura das afecções orgânicas, merece nosso interesse no mais alto grau. Olha que bacana, ó. A expectativa ansiosa certamente não é indiferença quanto à saída da doença. Seria importante saber com certeza se ela intervém tanto quanto se diz no desencadeamento da doença. Se for verdade, por exemplo, que durante uma epidemia os mais ameaçados são os que temem ser atingidos. O estado oposto, aí agora sim, importantíssimo para a gente, ó. A expectativa crente e repleta de esperança é uma força ativa com a qual devemos contar, a rigor, em todas as nossas tentativas de tratamento e de cura. Vemos ainda se produzir sob nossos olhos curas milagrosas sem um concurso de arte médica sob a influência da expectativa crente. Então, as curas que acontecem simplesmente por essa expectativa crente, né? As verdadeiras curas miraculosas se produzem nos crentes sob a influência de preparativos próprios para modificar sua possibilidade de receber outra coisa. Então, pense assim, ter essa expectativa, ela pode ser tanto ansiosa quanto a crente. A que vai contribuir na cura é a crente. A ansiosa vai aparecer mais como um empecilho, né? Então, ele diz assim, virando a página: a expectativa ansiosa é aquela que pode intervir no desencadeamento e até mesmo na escolha de certas doenças, pois várias doenças funcionais são desencadeadas por estado de angústia, de ansiedade ou de terror no qual o sujeito pode se encontrar. Aí ele explica. A outra forma de expectativa, a expectativa crente, representa o principal fator de cura, no caso das neuroses não orgânicas, certo? Ele vai trazer também, para ajudar aqui, já que nós falamos de clínica, uma outra coisa que é o obstáculo que você vai ter do tal do autocratismo, né, que é da vida psíquica, isto é, uma posição de desafio em relação a todos, né? Então, para onde a gente caminha com tudo isso daqui, né? Ó, se você pegar no final dessa parte, na página 91, diz assim: Freud prossegue indicando que na hipnose se encontra então a atitude da criança em relação aos pais amados. Aí vem daí, ó. E essa é precisamente uma das razões pelas quais ele rapidamente renunciará à hipnose, consciente de que o recurso à hipnose volta a colocar em uma situação de dependência em relação aos pais amados. Então, o que está acontecendo aqui? Está colocando que no caso dessa expectativa crente, o que vai acontecer é dessa esperança que é típica da criança com relação aos seus pais amados, aos seus pais em que ela era numa relação de dependência e de uma certa submissão. Tanto é que ele vai aproximar isso, né, da questão dos pais amados no contexto do texto sobre o problema econômico do masoquismo, né? Diz aqui, ó: o masoquista quer ser tratado como uma pequena criança angustiada e dependente. Bom, então essa é a expectativa crente, esse é o cenário 1 aí. Aí ele vai dizer na sequência, histeria e transferência. E aí ele vai colocar assim, ó, a transferência como a expectativa crente, então uma definição bacana de transferência, né? É um fenômeno histérico. Trata-se de um apelo ao outro, de uma busca de amor na qual, ao mesmo tempo, há identificação com aquele no qual se investe, certo? Então, a expectativa crente, tal qual a transferência, é um fenômeno histérico, né? E tem esse apelo ao outro, como a gente já falou em outros textos, e sempre esse apelo ao outro. Aí virando aqui,
ele vai colocar o seguinte, né, virando a página, um erro sobre a pessoa. Aí é um ponto muito importante para se pensar na clínica. Ele vai colocar aqui, então, na conclusão dos estudos sobre histeria, em 1894, os doentes, aliás, aprendiam pouco a pouco que em tais transferências para a pessoa do médico, tratava-se de uma coibição e de um erro sobre a pessoa que o fim da análise dissiparia. Aí até fala assim, eu dou o nome disso de uma falsa relação. O afeto que é entre jogo é idêntico ao que havia outrora incitado minha paciente a rejeitar um desejo proibido. Então o que ele está dizendo aqui, ó, mais para baixo, diz assim, um pouco mais adiante ele separa pela primeira vez a pessoa do médico do investimento que é feito nele pelo paciente, ao entrever que não é ao médico que ela se dirige, mas a uma terceira pessoa, que ela tende a confundir com o médico. Por isso, uma regra na clínica que a gente sempre fala, isso eu aprendi com um antigo professor meu, muito legal, né? Não vou citar nomes aqui porque ele não me autorizou, não sei se gostaria ou não, mas enfim. E a gente ria muito disso na época, quando era estudante, e depois na prática é muito claro ver isso, que é isso aqui, ó. Quando o paciente fala, né, com você, os elogios que vão para você, às vezes as críticas, às vezes até os xingamentos, às vezes até a braveza toda, né, o comportamento do paciente na relação com o analista, é sempre bom lembrar, a gente até brincava assim, você tem que colocar uma plaquinha do lado, assim, o paciente está sentado aqui, a plaquinha ficaria aqui para você ler enquanto você atende. Escrito isso, ó, não é comigo, né? Então não é comigo. Então isso tudo que está acontecendo não é comigo, isso está se repetindo, isso se refere a uma terceira pessoa, e ele coloca, que ela tende a confundir com o médico, ou no caso, o psicanalista. Aí ele vai trazer até o trecho que o Freud mostra isso no meio dos ratos, quando o paciente chama ele de meu capitão, e Freud diz que não vai ser cruel com ele. Enfim, então essa é uma ideia bacana de se colocar. Aí, caminhando mais para frente, ele vai colocar aqui, ó, deslocamento de objeto. Então vai trazer mais uma ideia bacana para a gente. Ele diz assim no segundo parágrafo. Não, minto, vou colocar no primeiro aqui, ó. Em A Dinâmica da Transferência, Freud diz, a admissão de um desejo proibido torna-se particularmente incômoda quando deve ser feita à própria pessoa que é objeto desse desejo. Então vejam, a admissão de um desejo proibido é muito incômodo quando você tem que fazer à própria pessoa que é esse objeto. Então o que você faz? Você desloca para um outro objeto que é mais possível. Aí ele põe aqui, o analista, no segundo parágrafo, é, pois, totalmente manipulado. Trata-se de uma lógica de transferência que não é uma lógica de implicação, e sim uma lógica de imputação. Estou colocando em você. Na transferência, assim como na histeria, o paciente põe o que sente na conta do outro. Então, lembrando aí sempre o outro para submeter, mas também para colocar na conta, para ficar nessa posição infantilizada, que ele falou do problema econômico do masoquismo, para ficar nesse lugar então de dependência, eu já falei. Então, por aí vai. E aí ele vai caminhando aqui. Aí diz aqui, né, de novo, ó, o problema econômico do masoquismo, o masoquista quer ser tratado como uma pequena criança angustiada e dependente, né? E aí diz assim, para Freud não se trata de analisar a neurose infantil, mas sim o efeito da neurose infantil no adulto. E isso a partir da mediação da lembrança que o adulto pode ter dela. Então o que está acontecendo? O adulto vai repetir com o analista justamente a sua neurose infantil, né? A sua organização infantil, psíquica, né, os percursos do desejo que aconteceram ali na infância e que tiveram essa impossibilidade, né, da realização no próprio objeto, isso vai ser repetido na relação com o analista, né? E ele vai colocar aqui uma coisa muito bacana, virando a página, diz assim, repetição do passado, olha que bacana. O que conta é, pois, o modo pela qual as lembranças foram organizadas e metabolizadas por uma criança sob a forma de constrição de repetição. O que surge através dos protótipos de relações e das encenações da infância. Ele diz mais embaixo aqui. Olha que bacana. O que surge é essencialmente uma repetição do passado. Então, você que estuda psicanálise, você que é psicanalista, você que é o interessado em psicanálise, nós sabemos que tudo se repete. E na clínica psicanalítica existe a repetição, e essa repetição então tem a ver com fantasias infantis que estão sendo repetidas no sujeito adulto. A neurose está justamente nisso. Ele diz aqui, ó, o que surge é essencialmente uma repetição do passado, mas Freud explicita que o que conta então não é tanto o que se contou à criança em sua infância,
mais do que ela sabia por si mesma, sem coerência de tempo e conteúdo. E diz mais embaixo, o que importa não é a história da doença, nem tampouco a anamnese histórica. É a maneira pela qual as coisas vêm ou podem retornar na lembrança. Lembrando de uma aula que eu já falei, que os neuróticos não se lembram como a infância foi, mas como gostariam que ela tivesse sido. Então pega um elemento que aconteceu num dia A, o outro aconteceu no dia D, no dia F, de tal maneira, inverte a situação, cria-se todo um repertório e cria-se então uma fantasia de infância. Então a recordação que se tem não é exatamente o que aconteceu, mas sim a que foi possível ser organizada. Tá? E aí vai aqui, aí vai dizer mais para frente o seguinte, em rememorar, repetir, elaborar, ou recordar, repetir, elaborar, que é o jeito que você encontra normalmente a tradução, que o Freud vai dizer que a psicanálise começa com o recordar, começa com a questão da catarse, né? Então recordava, tinha catarse, então o sintoma desaparecia, e depois começa a caminhar para o repetir. E o repetir o que é? Né? Repetir é uma repetição de uma situação do passado sem se dar conta de que existe uma repetição aí. Então quando a gente fala da transferência, a transferência nada mais é que uma forma de repetir sem se recordar sobre aquilo. Então o analista, ele vai ser a figura de atualização de uma repetição de uma experiência do passado. Mais uma vez, não é comigo, você está repetindo comigo uma coisa que você faz ou você fez no seu passado. Repetindo por quê? Aí ele vai dizer aqui o Jacques Sedar de uma forma mais ou menos assim, ele põe aqui, ó, da repetição do passado à rememoração. Ele diz, o analista não deve se enganar a respeito das demandas do amor por parte do analisando. Mais uma vez, não se engane com o amor do seu analisando. Que não são amores do presente, e sim a possibilidade de reencontrar velhos amores. Isso é uma questão da análise. Quem vai fazer análise vai encontrar figuras do passado que nem lembrava mais que existia, algumas que existiam e tudo mais. Né? Então aqui, ó, aí vou pular 2 parágrafos e falar assim, com isso pode-se dizer que tampouco se trata de uma relação de objeto com o analista, mas sim de tornar o analista suporte de suas representações. É esse ponto muito bacana se você fixar. Então o analista ele é suporte das repetições, né? Das representações, desculpa. Então ele vai ser mais um elemento de repetição que o paciente vai colocar no analista. Então para isso que serve. E aí ele coloca aqui, que mais? Aí põe aqui, ó, posição psíquica do analista. Ele está sendo colocado no lugar de suporte. Ele diz assim, ó, quando analisando demonstra alguma confiança em se entregar e deslocar-se de si no outro, isso implica que o analista deve se deslocar no tempo para ouvir o que lhe é dito. Né? Por isso que você não responde exatamente desse lugar, você vai de alguma forma se deslizando desse lugar para a coisa ir avançando. A aptidão para ser analista é, pois, deslocar-se de si mesmo para poder se colocar no lugar do qual o analisando pode ser ouvido. Então, de alguma forma, assim, eu vou me transformando como analista, né? Eu vou deslizando, por isso que o Lacan, quem já conhece um pouco do Lacan, vai dizer que o analista fica no lugar do objeto A, né? Desse objeto que causa o desejo que vai deslizando o tempo todo. Aí vai dizer o que mais aqui? Aí vai falar uma hora sobre a posição psíquica, né? Diz assim, ó, a posição psíquica é, pois, o lugar na qual se foi colocada na infância, é o lugar que eventualmente se pode escolher mais tarde. Também é o lugar no qual se colocará o analista. Então, o analista vai ser colocado no lugar dessa posição psíquica da infância. Então, o analisando vai reviver, né, vai repetir com o analista uma situação da infância. E mais ou menos assim, meio que ele coloca aqui, onde ele vai descrever essa parte, vai dizer assim que algumas cartas não foram entregues e vão ser entregues na pessoa do analista. Enviou várias cartas ali da infância e algumas não foram enviadas e vai precisar ser enviada quando reaparecer então a situação na repetição com o analista. Aí chegando mais no final, que o analista então por conta disso entra nessa neutralidade, que significa não é ficar nesse lugar de impávido com cara de estátua, né, cara de nada. Mas aqui, o analista deve, pois, deixar toda a especulação sobre a biblioteca em seu sofá e deve esquecer toda a ruminação mental durante seu trabalho. E mobilizar-se de modo que possa, no estrito espaço da sessão, ouvir as coisas no lugar, no momento em que elas foram vividas ou enunciadas pela primeira vez e frequentemente não ouvidas, inauditas.
Daí a insistência da repetição em sua existência. Aí, por conta de tudo isso, o que vai acontecer? O analista vai conseguir produzir a tal da, ou melhor, o analista analisando vão criar a situação da neurose de transferência. Então essa neurose, que seria aquilo que o sujeito sai fazendo no mundo, incomodando os outros, vai ser atualizado na pessoa do analista para ser resolvida na pessoa do analista, para poder acontecer o declínio. Tem até uma passagem de um psicanalista, não vou citar nomes, porque eu não sei se a pessoa, isso daí já é um caso mais famoso, assim, mas é um cara, né, um psicanalista, que o paciente, ele ficava preocupado de ser uma pessoa que incomoda, que é chato, não sei o que, ele ligava pro sogro, só pessoa chata, e não sei o que, o babá ficava ligando pra namorada e tudo mais, e aí o psicanalista dá uma bronca nele, fala assim, escuta, eu sou seu analista, eu que tenho que escutar isso, né? Você não tem que ficar falando essas coisas para as pessoas lá fora, né? É para mim que isso se fala. E aí ele fala, tá, mas eu costumo fazer isso de madrugada, eu posso ligar, eu costumo ver essas questões de madrugada, eu falo assim, quando você sentir isso, você me liga, né? Mas eu não vou ser uma pessoa inconveniente. Ele falou, bom, você pode me ligar. E aí acontece, uma madrugada o telefone liga e o cara atende, o psicanalista, e o cara fala assim, desculpa aqui, doutor, aqui é fulano de tal. Aí ele atende, sim, eu estou sendo inconveniente? E aí o psicanalista, está. Ele, mas você falou que eu podia ligar? Ele falou, disse que você podia ligar, mas você está sendo inconveniente. Então ele atualiza para ele, né, a questão neurótica para deixar de repetir com os outros ali. Então é na repetição com o analista que isso pode ser resolvido. E ele vai dizer assim, por fim, né? Então, o analista, na página 101, o analista é uma pessoa fundamentalmente deslocada, deslocável. Ele deve ser um homem sem qualidades, que está ali apenas para representar os ausentes da história do sujeito. Por isso que eu falo que o psicanalista é uma puta, né? Os psicanalistas são putas, porque estamos ali para encarnar quem você quiser, para você realizar a sua fantasia. Claro, uma parte para depois então você conseguir trabalhar a questão neurótica do sujeito atualizado na sua pessoa. Então, por fim, é isso. E claro, obviamente, vai dizer no final, na 102, né? O indivíduo humano deve se consagrar à grande tarefa de se desprender de seus pais, a única solução que lhe permite deixar de ser uma criança para tornar-se um membro da comunidade social. Para o filho, a tarefa consiste em se desprender. Essas tarefas são incumbências de cada um. Ora, o amor de transferência é precisamente a recusa dessa tarefa, que é a incumbência de cada um de se desprender do outro, e nesse esquecimento apaixonado e desenfreado da relação inicial, de querer reviver na análise, nessa sequência de deslocamento de objeto. Então, obviamente, a gente fala que a transferência é algo semelhante ao amor, mas assim, existe uma recusa. Eu não vou oferecer aquilo que está sendo pedido pelo outro, porque ele me pede um pedido impossível. Eu vou então me deslocando sendo deslocado para ele mostrar os modos de amar, né, me utilizando como puta, até que uma hora finalmente é percebido que no final do amor o que se tem é o desejo. Como bem mostrou Lacan no Seminário 8, quando ele fala do Sócrates, né, lá que faz uma com relação ao banquete do Platão, que tenta falar de amor, e que Sócrates chega no final usando as palavras de Diotima para então dizer que o desejo é sempre de uma outra coisa, que o amor é sempre de uma outra coisa, uma coisa que falta. Então se trata de algo que falta, e se você busca algo que falta, essa coisa se chama desejo. Tá bom? Então é isso, bons estudos, e não se esqueçam que não é comigo.